Eu, como carnívoro, estou colhendo os benefícios da perseverança e da determinação em me manter carnívoro. Com o peso que já reduzi, e agora estou na casa de 22,4 kg, é muito prazeroso se sentir mais leve. O teu corpo todo ele passa a te mostrar a diferença de você ter 106 quilos, você está na casa de 80 quilos. O calcanhar dói menos, as articulações dói menos, o corpo todo dói menos. Então todos esses benefícios são incríveis por estar fazendo da forma correta e com determinação em me manter fazendo a carnívora da forma que precisa ser feita. Como eu falei antes para vocês, a carne não é mágica. A carne não desmancha todos os danos que o carboidrato fez no teu corpo. O que a carne faz de uma forma muito eficiente é desarmar os gatilhos destrutivos provocados pelo consumo do carboidrato. E estes danos são irreversíveis. Então, quando eu falo que os danos são irreversíveis, é que aquela doença autoimune que eu tive, que foi a psoríase, ela continua no meu corpo. Ela não deixou de ser uma doença autoimune. Só que os gatilhos que faziam com que ela aparecesse no meu corpo são desativados. Em função dessa desativação, ela desaparece. Só que ela continua lá. Então, quando eu falo para vocês que os carboidratos de volta, ele vem com o kit doença juntos. Então, se eu volto aos meus hábitos alimentares anteriores, eu vou ter de volta a psoríase. E eu não quero. Então, é uma escolha você estar saudável, é uma escolha você se manter saudável. Você faz essa escolha e colhe os benefícios. Ou você escolhe não ir por este caminho e continua com as suas doenças. A escolha é tua, a liberdade é tua. E uma coisa que eu falo muito sobre a carnívora, que é fundamental que você tome água do jeito certo. Quando eu falo para você tomar água do jeito certo, não é aquela loucura de que eu tenho que tomar 10 litros de água por dia. Isso não existe. Tomar água do jeito certo é quando você sente vontade de tomar água. Eu não preciso exageradamente tomar água, porque a água exageradamente ela vai tirar eletrólitos e minerais do teu corpo, e isso é prejudicial para você. A água é um elemento fundamental para o nosso corpo, principalmente porque nós somos feitos 70% de água. Então nós precisamos de água. Se você não estiver consumindo água corretamente, o teu corpo pode entrar em desidratação, ou ele pode passar a reutilizar água no teu corpo, água suja, água que deveria ter sido jogada fora. O teu corpo passa a reutilizar para não ficar sem essa água. E a água é um elemento tão completo no nosso corpo que é o único alimento que nós ingerimos que não passa pela digestão. Por que a água não passa pela digestão? É absorvida pelo teu corpo, mas ela não precisa passar pelo processo de digestão. É um caminho completo, mas sem ser quebrado. Como isso funciona? Primeiro, a diferença entre digestão e absorção. Digestão é a quebra molecular grandes em pequenos, como proteínas, aminoácidos, amido, glicose. A água já é uma molécula simples e pronta, então não precisa ser digerida. Nenhuma enzima age sobre ela. Absorção. Passar do intestino para o sangue. É isso que acontece, sim, de forma quase completa. O caminho da água pelo sistema digestivo, passo a passo. Etapa 0, o que acontece? A água na sua boca ela vai para o esôfago, passa rapidamente, quase nada é absorvido aqui. O estômago fica pouco tempo, cerca de menos de 1%, e é absorvido no estômago. Ele basicamente armazena e libera aos poucos.
Intestino delgado, aqui é onde 90% da água é absorvida, passando direto para a corrente sanguínea, por osmose. O intestino grosso absorve mais uns 10% do que sobrou, deixando só uma pequena quantidade para formar as fezes, coisa de 200 gramas por dia. Eliminação. O que não é absorvido sai nas fezes. O excesso no sangue vai aos rins e vira urina. Não existe digestão da água, porque ela não precisa ser decomposta, mas existe um percurso completo pelo sistema digestivo. Ela é absorvida em mais de 99%, o caminho inteiro, e é percorrido, mas sem o passo de quebra que os alimentos têm, como carne, arroz, feijão, digestão mais absorção. A água apenas é absorção, sem digestão prévia. E o processo é muito mais rápido, levando de 5 a 15 minutos para sair do estômago e começar a entrar no sangue. Então, quando eu falo para vocês que a água é fundamental para o nosso corpo, porque nós somos feitos 70% de água, também entendemos que a água ela tem um processo de absorção, em função de que a água já é uma molécula simples. Em função de ser essa molécula simples, ela não passa pelo processo normal de digestão. E esse processo normal de digestão, ele é mais longo, a digestão convencional, e como a água é um processo mais simples, ela não precisa passar pela digestão, ela só é absorvida pelo nosso corpo. Outro tema que eu quero falar com vocês hoje, neste vídeo, é sobre um assunto que não tem nada a ver com a água, mas também tem a ver, porque a água está no nosso corpo. Hoje temos um mercado bilionário, e esse mercado bilionário, uma grande parte da nossa sociedade não tem noção do que é este mercado e do quanto rende esse mercado para a indústria. É o mercado do câncer. E essas informações que eu vou passar para vocês, a evolução do câncer de 1976 até 2026 e até 2076. Já é uma previsão futura, baseada em dados da OMS, IARC, Precedence Research, Fortune Business Insight e NCA, de julho de 2026. O mercado do câncer hoje, o segmento estimado tem um valor em dólares. Apenas medicamentos oncológicos giram em torno de 270 a 290 bilhões, 1,35 a 1,45 trilhões em terapias direcionadas, imunoterapia, quimioterapia, hormônios. O tratamento completo gira em torno de 300 a 320 bilhões, 1,5 a 1,6 trilhões, aí onde inclui cirurgias, radioterapia, terapias celulares. O total com o diagnóstico mais o tratamento e o suporte gira em torno de 320 a 420 bilhões, 1,95 a 2,1 trilhões. Exames, acompanhamentos, cuidados paliativos, custo econômico global total de 2,5 a 2,2 a 2,5 trilhões ano. Em um ano, o que se gasta atualmente com tratamento de câncer é em torno de 11 a 12,5 trilhões. Perda de produtividade, mais gasto com saúde, mais cuidados. Divisão por tipo de tratamento. Quanto se gasta por tipo diferente de tratamento do câncer. Terapias direcionadas de 35 a 38%. Maior fatia de crescimento, 11% ao ano. Imunoterapia, de 25 a 28%. Mais rápido, de 12 a 14% ao ano. Destaque para inibidores de checkpoint EC e CAR-T. Quimioterapias tradicionais, de 18 a 22%. Participação cai, mas o valor absoluto sobe em 9% ao ano. Hormônios, radioterapias, terapias celulares e genéticas. O resto, 15%. Distribuição regional.
América do Norte gasta com câncer de 40% a 45% do mercado global. A Europa, de 25% a 28%. A Ásia e o Pacífico, de 20% a 24%. Crescimento mais rápido, 13% ao ano. América Latina e Brasil, de 3% a 4%. Representa 40% desse valor, entre 4,5 bilhões ao ano. E a evolução do câncer? A evolução dessa doença, de 1976 até 2026. Casos e mortalidade. Em 1976, eram cerca de 6 milhões de novos casos ano, 3,5 milhões de mortes. Em 2026, saltou de 3,5 milhões, de 6 milhões de novos casos, para 20,6 milhões de novos casos. E saltou de 3,5 milhões de mortes para 9,7 a 10 milhões de mortes, um aumento de 3 a 4 vezes em 50 anos. Os motivos principais: envelhecimento populacional, obesidade, dieta inflamatória, os ultraprocessados, sedentarismo, poluição e tabaco. Dados alarmantes: casos em pessoas menores de 50 anos cresceram 79% entre 1990 e 2019, ligado a hábitos modernos. O que mudou na ciência e tratamento? De 1970 a 1990, quimioterapia e cirurgia como base. Pouca compreensão genética, sobrevida baixa. De 1990 a 2010, descoberta de oncogênesis e supressores tumorais. Início das terapias direcionadas. Diagnóstico mais precoce. De 2010 a 2026, imunoterapia revolucionária. Vacinas personalizadas, edição genética, exames de sangue que detectam o DNA tumoral, sobrevida em fases iniciais chegou a 90% em países ricos. E a projeção do câncer, do núcleo do mercado de câncer, para os próximos anos? Para os próximos 50 anos, de 2026 até 2076. O cenário atual, sem mudanças profundas. De 2050, 34 a 35 milhões de novos casos, ano, mais 67% em relação a 2024. Em 2076, de 40 a 45 milhões, ano, quase o dobro de hoje, mesmo só por crescimento e envelhecimento populacional. Mercado até 2035 chega a 700 e 750 bilhões até 2076, podendo ultrapassar 1,5 trilhão só nos tratamentos de câncer. A OMS estima que 40% dos casos são evitáveis se adotarmos medidas amplas. Casos podem ser reduzidos em 30 a 40% em relação à projeção atual. Principal impacto: dieta, controle metabólico, redução de açúcar, ultraprocessados, cessação do tabaco e combate à obesidade. Por que vai mudar no tratamento? Medicina personalizada, tratamentos desenhados para o perfil genético de cada tumor, combate metabólico, reconhecimento pleno de que a resistência à insulina e glicose elevada aumentam tumores. Estratégias como dieta cetogênica carnívora e jejum farão parte do protocolo clínico futuramente. Terapias celulares e genéticas, CART, universal, edição CRISPR, e vacinas que ensinam o corpo a destruir o câncer. Diagnósticos ultra precoces, detecção de 10 a 15 anos antes dos sintomas, quando ainda é totalmente curável. O crescimento explosivo do mercado cresce mais de 10% ao ano, muito acima da inflação. Causas principais: não é só genética. Hábitos modernos explicam grande parte do aumento, inclusive em pessoas jovens. Pressão, a prevenção, a cura do câncer, o que comemos e como vivemos tem mais impacto do que qualquer remédio moderno. E como a carnívora ajuda a prevenir o câncer? A redução de glicose que o câncer utiliza como alimento. Glicose, quando eu falo, é açúcar. As células tumorais, as células cancerígenas, se alimentam exclusivamente de glicose. Glicose é metabolizada quando você come carboidratos. Então, se você cortar os carboidratos, você tira a fonte primordial de alimento das células cancerígenas. Baseado na teoria metabólica do estudo do câncer de Otto Warburg,
Prêmio Nobel, pesquisas atuais até previsões clínicas até 2026. Todas as células precisam de energia, mas as cancerosas funcionam de forma diferente. Células saudáveis têm mitocôndrias intactas e são flexíveis, usam glicose ou gordura, cetonas, com eficiência total. Células cancerosas têm mitocôndrias danificadas e dependem quase exclusivamente de glicose, mesmo com oxigênio abundante. Fermentam glicose em lactato, gerando muito menos energia e consumindo de 10 a 20% mais glicose que células normais. É por isso que brilham nos exames PET com glicose radioativa. As células cancerígenas são viciadas em açúcar e não conseguem utilizar cetonas como combustível de forma eficiente. Essa é a sua maior vulnerabilidade. E como a carnívora lhe ajuda a prevenir ou enfraquecer o câncer? Você corta a principal fonte de alimento, que é a glicose. Sem carboidratos, a glicose no sangue cai de 70 para 90 miligramas por decilitro, muito abaixo do que tumores precisam para crescer rápido. Reduz o efeito Warburg. Menos glicose, menos energia para se multiplicar e invadir tecidos. Elimina sinais de crescimento, insulina e IGF-1. Insulina, além de levar glicose para dentro, é um potente hormônio de crescimento, que ativa via como PI3K, AKT e mTOR, essenciais para que células cancerosas se dividam e sobrevivam. O IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, também é reduzido drasticamente na dieta sem carboidratos. O ambiente deixa de estimular a proliferação tumoral e aumenta a apoptose, morte celular programada das células defeituosas. Quando você fornece cetonas, o alimento para você, e veneno para o tumor, as cetonas, BHB, acetoacetato, alimentam todas as células saudáveis, inclusive o cérebro e músculos, com até 25% mais eficiência que glicose. Mas a maioria dos tumores não tem as enzimas necessárias para oxidar cetonas. Elas ficam sem combustível enquanto você fica forte e com energia estável. As cetonas também reduzem a acidez do tecido tumoral, diminuindo invasão e metástase, além de baixar inflamação via inibição do complexo NLRP3. Quando você remove açúcares, farinhas, óleos vegetais ricos em ômega 6 e antinutrientes, tudo que aumenta radicais livres e inflamação crônica que inicia e acelera a mutação, desaparece. Você aumenta antioxidantes naturais como glutationa e selênio, protegendo o DNA saudável. E você tem uma melhor resposta no tratamento e protege as células boas. Em estudo com quimioterapia e radioterapia, a dieta torna as células cancerosas mais sensíveis ao tratamento, enquanto protege as células normais, reduz efeitos colaterais e aumenta a eficácia em imunoterapias recentes. Em imunoterapias recentes, cetonas melhoram a função e a resistência das células T, que combatem o tumor, evitando o esgotamento do sistema imunológico. É fundamental que você entenda que a carne não é mágica, que a carne ela não vai fazer o câncer desaparecer totalmente. A carne, ela não libera, ela não tem como ser transformada em glicose. Ela não vira açúcar quando você ingere. O câncer, as células cancerígenas, se alimentam exclusivamente de glicose. Quando eu falo glicose, eu estou falando de açúcar, com o nome científico do açúcar. Então, se no teu corpo você tira a fonte de alimento do câncer, ele vai enfraquecer muito. Então, quando ele enfraquece muito, você tem a possibilidade de vencer a luta contra o câncer, porque ele se tornou mais fraco. A quimioterapia ou a radioterapia se torna mais eficiente. Então, esse é o benefício da carnívora para quem está lutando contra o câncer. Mas claro que você precisa do acompanhamento médico, da orientação, para que você possa ter o resultado positivo que você espera. A carnívora, ela é fantástica. Você precisa entender e conhecer o que é a carnívora. A carnívora não é modismo. A carnívora é muito antiga.
Ela está ressurgindo. Mas o hábito de comer carne está com a humanidade há mais de 2.600.000 anos. Essa coisa linda do carboidrato perfeito, o alimento incrível que a sociedade acredita, é muito pequeno, tem pouco menos de 100 anos, não chegou a 100 anos ainda, mas foi construída uma narrativa, utilizou-se o pânico e as pessoas hoje morrem de medo, as pessoas estão se envenenando, acreditando que é saudável comer aquele veneno. E aí você tem todos os carboidratos, todos os óleos vegetais, todos os açúcares, que são venenos deliciosos que estão matando a sociedade sorrindo, achando que está comendo um alimento incrível e está se matando aos poucos. Você que assistiu meu conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não está inscrita. Então, se inscreva, clique no botãozinho de se inscrever e ative o sininho para que você seja notificado quando eu lançar um vídeo novo. Normalmente eu coloco 3 vídeos novos por semana. Então faça a sua inscrição e ajude no meu crescimento.